Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e vamos dar continuidade à nossa discussão sobre a RDC 44 de 2009. Bem, a RDC 44 de 2009, ela vai tratar dos estabelecimentos de farmácias e drogarias e a regulamentação sanitária tanto para a dispensação, a comercialização de produtos farmacêuticos, bem como dos serviços farmacêuticos. E aí, a RDC 44 ela fala um pouco sobre as responsabilidades do profissional farmacêutico dentro dos estabelecimentos de farmácia e drogaria. Bem, é sabido que o profissional farmacêutico é o responsável técnico por esse estabelecimento. E o que quer dizer ser um profissional responsável técnico dentro de uma organização, de uma empresa? O responsável técnico, principalmente nas atividades da área da saúde, como é o caso das farmácias e drogarias, é o profissional que tem a responsabilidade de garantir que o interesse público se sobressaia sobre os interesses adversos. O que quer dizer isso? É de responsabilidade do profissional farmacêutico, que é o responsável técnico daquele estabelecimento, garantir que aquela instituição obedeça e siga as determinações da legislação vigente, como, por exemplo, a própria RDC 44 de 2009. Então, cabe ao profissional farmacêutico entender, interpretar e conhecer a RDC 44 para que, ao passo que ele vai desenvolver o seu trabalho dentro de um estabelecimento de farmácia ou drogaria, ele tenha o conhecimento necessário para estabelecer as normas de funcionamento que garanta as boas práticas de funcionamento daquele estabelecimento. Os estabelecimentos de farmácia e drogaria são bastante regulados e a RDC 44 traz os parâmetros mínimos a serem exercidos pelos estabelecimentos para que os usuários possam ter os seus serviços garantidos e também a dispensação tanto de produtos para a saúde correlatos, bem como os medicamentos, de forma racional e segura. É necessário que o profissional farmacêutico elabore esse manual de boas práticas. Além do manual de boas práticas, há necessidade que o profissional farmacêutico também elabore outros documentos, como os manuais de procedimentos operacionais padrões, que são os POPs, onde vai dizer como cada atividade deve ser exercida. Também é importante que este profissional tenha a responsabilidade de elaborar e gerenciar, né, o programa de gerenciamento de resíduos daquele estabelecimento, bem como de fazer também os treinamentos dos demais profissionais que ali exercem atividade. Então, a RDC 44 estabelece, dentro do Manual de Boas Práticas, que o farmacêutico é o profissional que deve ficar responsável por treinar os demais profissionais daquele estabelecimento para que sejam obedecidos às boas práticas de funcionamento. O que deve ser, então, treinado nesses profissionais? Bem, o profissional farmacêutico vai estabelecer, dentro dos procedimentos operacionais padrões, todas as atividades que devem ser exercidas por todos os profissionais que estão ali trabalhando. Então, como é o farmacêutico que vai determinar quais são esses procedimentos e de que forma esses procedimentos devem ser executados, então cabe a ele treinar os demais funcionários naquilo que foi estabelecido por ele mesmo. Uma outra questão importante dentro do treinamento é que há necessidade de registro desses treinamentos. Então, não basta apenas o farmacêutico elaborar os documentos de manual de boas práticas, de procedimentos operacionais padrões, de gerenciamento de resíduos e deixá-los sem nenhum registro que houve o treinamento. As fiscalizações sanitárias, quando elas vão fazer alguma vistoria nos estabelecimentos, tanto de farmácias e drogaria, vai solicitar a você, farmacêutico, que tenha essas comprovações de treinamento, bem como esses documentos todos redigidos e também atualizados. Os estabelecimentos farmacêuticos, tanto farmácias e drogarias, são estabelecimentos de saúde. E devido a isso, o foco desses estabelecimentos passa do medicamento para os próprios usuários, que são os pacientes. Então, o foco do estabelecimento
farmacêutico de farmácias e drogarias comunitárias é centrado no paciente, de forma que todos esses manuais, procedimentos operacionais, qualquer documento e qualquer treinamento devem ser orientados para que tenham o cliente ou o próprio paciente como foco, o centro das suas ações. Então, cabe ao profissional farmacêutico, como profissional de saúde, garantir que os serviços farmacêuticos ali prestados, tanto de dispensação ou comercialização de medicamentos e correlatos, bem como de serviços farmacêuticos clínicos, como aferição de pressão, aferição de parâmetros fisiológicos ou até mesmo de uma consulta farmacêutica, esteja sempre com foco nas necessidades do paciente e não com foco na comercialização de produtos e serviços. Por se tratar de estabelecimentos de saúde, é importante que a gente entenda quais são as necessidades daquele paciente para que nós possamos garantir a melhor e a mais indicada ação, tanto de dispensação de produtos, como também de orientações para a saúde e orientações sanitárias. Os serviços farmacêuticos, eles podem ser executados tanto para a orientação, né, do próprio paciente individualmente, bem como pode ser executado de forma coletiva, como para os seus familiares e também para a comunidade. Os estabelecimentos farmacêuticos, como instituições de saúde, têm agora uma capacidade, né, estabelecida dentro desta resolução de promover ações voltadas para a promoção, a recuperação da saúde das pessoas e da comunidade. Então, é necessário, lembrando que, para executar tais atividades, a RDC 44 também estabelece que há necessidade de uma área própria para tais atividades, como as orientações farmacêuticas, o segmento farmacoterapêutico e a atenção farmacêutica propriamente dita. Também há a necessidade de que caso esses estabelecimentos queiram executar outros serviços farmacêuticos, como aplicação de injetáveis, aferição de pressão ou administração de vacinas, por exemplo, esses estabelecimentos necessitam de áreas adequadas e próprias para tais serviços, como é determinado nos requisitos mínimos das áreas de funcionamento regulamentada pela própria RDC 44. Bem, resumindo, a RDC 44 ela vem estabelecer como os estabelecimentos de farmácias e drogarias devem atuar e executar as suas ações de forma a garantir que os seus usuários, né, ou os pacientes que ali estejam recebendo atividades tanto de dispensação, comercialização, bem como os serviços farmacêuticos, recebam essas atividades de forma segura, de forma a garantir o uso racional desses produtos que ali são dispensados.